Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 17. Nosso tema hoje é a humildade do rei. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença, essa noite mais uma vez, para ouvir do Senhor. Ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Poderíamos estar hoje em qualquer outro lugar. Nós temos a graça, Senhor, de podermos estar aqui na tua casa, em tua presença, em comunhão com os irmãos, para compreender o teu evangelho, para sermos dirigidos pelo teu Espírito, para que possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um de nós aqui nessa noite, individualmente, também coletivamente, nos guia como igreja do Senhor. Nós oramos, Senhor meu Deus, para que verdadeiramente sejamos aqui nessa noite edificados. E oramos também em nome de Jesus e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, e toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Meus irmãos, Jesus veio ao mundo com o objetivo que nós já conhecemos, de dar a sua própria vida em resgate dos homens. Isso ele havia afirmado, e reafirmado bem recentemente, nós vimos aí nos cultos passados. É por isso que a história do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, ocupa grande parte dos relatos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesse capítulo agora, de número 21, no Evangelho de Mateus, nós temos o início da chamada e conhecida Semana da Paixão, quando Jesus finalmente chegou a Jerusalém. Nós vimos aí nos cursos atrás o início da caminhada de Jesus em direção a Jerusalém. Hoje, nesse capítulo, nós veremos a chegada de Jesus. Todos os 4 evangelhos registraram, então, essa passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Aqui são 5 dias antes da sua morte. Esse era, na tradição judaica, o dia em que o Cordeiro Pascal era consagrado para esse culto, para essa celebração. E é justamente nesse dia aqui que o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, seria então exibido publicamente, né? Está tudo aqui, mais uma vez, entrelaçado aqui, para que nós possamos realmente ver o agir de Deus sobre todas essas coisas. O costume de Jesus, nós também já vimos aí vastamente, era caminhar pelas cidades. Inclusive, havia feito isso várias vezes, indo até Jerusalém. Mas pelo menos dessa vez, Jesus não vai caminhar, ele vai cavalgar triunfante, como quem queria realmente demonstrar que, embora estivesse indo para a morte, era o seu prazer, era o seu triunfo ali que ele estava indo cumprir, segundo aquilo que o Pai havia lhe ordenado. Então nós vamos ver, versículo 1 ao versículo 11, o texto então nos descreve essa entrada, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bom, tudo aqui, segundo o que o texto nos aponta, nos traz uma entrada muito simples, pobre até, nós poderíamos usar esse termo. Não há aqui arautos, não há aqui trombetas soando adiante do Cristo, não há aqui roupas de pompa, como nós costumamos ver nas histórias e nas grandes cerimônias, nada disso há. Alguns aspectos aqui estão presentes nessa entrada de Jesus em Jerusalém. Primeiro, a sua preparação, a preparação para esse momento, embora certamente tudo isso estivesse profetizado, mas a preparação de fato para esse momento, ela foi, segundo o que o texto nos descreve, muito repentina, talvez até improvisada. Veja o versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com o jumentinho ao lado. Bom, eles estão partindo aqui de um ponto ao qual nós reconhecemos aqui, chamado Betfagé. Betfagé era um povoado, uma cidadela ali que ficava próximo ao Monte das Oliveiras. Era uma região periférica até. Então nós não vamos encontrar em Betfagé nenhuma pompa, né? Não há reis ali naquela região. É uma região de fato muito humilde. É dessa região que Jesus, chegando ali, vai enviar os seus discípulos para buscar então esses jumentinhos. Jesus decidiu enviar os seus 2 discípulos para que eles pudessem então conseguir uma jumenta e um jumentinho. Então ele mandou buscá-los, diz a palavra de Deus. Naquela época, somente homens importantes costumavam ter cavalos. Então era muito comum que a população mesmo acabasse transitando em cima de jumentos. A população comum, a população periférica, ela costumava caminhar quando tinham, eram jumentos. Porque os cavalos pertenciam aos homens com poder financeiro maior, a reis, a líderes e também aos esquadrões de guerra, né, aos exércitos de guerra, que muitas vezes acabavam utilizando cavalos. Então Jesus vai utilizar um animal que é símbolo, é marca desse povo mais humilde. Então essa preparação foi ali, né? Jesus simplesmente chega aos seus discípulos e os orienta a irem buscar. O texto nos mostra mais, nos mostra que esse animal, né, ou esses animais seriam tomados emprestados. Né? O texto diz que encontrarão uma jumenta amarrada com o jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Então o texto deixa claro que esses animais seriam tomados emprestados, não eram animais de Jesus, não foram animais deixados ali por ele. Os discípulos precisariam tomar então esses animais emprestados e eles foram instruídos por Jesus a dizer: o Senhor precisa deles. Era o Senhor que estava precisando. Ao então tomar essa jumentinha, né, e essa jumenta e o jumentinho ali emprestados, nós temos aqui algumas compreensões importantes. Primeiro,
o exemplo aqui do conhecimento de Cristo. A onisciência de Jesus, o seu conhecimento de todas as coisas, meus irmãos, se estende até a menor das criaturas, como aquela jumenta e o jumentinho. Jesus não é aquele que conhece só aquilo que é de renome. Ele não é aquele que conhece somente aquilo que o mundo conhece. Jesus não é aquele que conhece somente aquilo que passa nos noticiários, aquilo que está em destaque na internet. Jesus é aquele que conhece até o menor dos menores. Jesus não é aquele que conhece apenas os fatos chamados relevantes. Jesus conhece até se aqueles animais estão presos ou soltos, ao ponto de orientar, então, seus discípulos que deveriam desamarrar os animais. Que gracioso, meus irmãos, é saber que nós servimos ao nosso Senhor e Ele é assim. Conhece cada detalhe. Conhece a minha casa, a sua casa, as nossas dificuldades, os nossos dias mais simples, os nossos dias onde nós achamos que ninguém está nos vendo, ou a nossa vida, quando nós achamos que ninguém presta atenção em nós, ninguém liga para nós, o texto nos mostra que o Senhor conhece, amém? Conhece a nossa vida e se importa, está atento, sabe das nossas questões, sabe cada coisa que eu e você precisamos para nós, ou que precisamos melhorar também. Ele conhece todas as coisas. Assim é o conhecimento de Cristo. Esse texto também nos mostra um exemplo do seu poder sobre o espírito dos homens. Esses animais seriam tomados emprestados de alguém. E o Senhor deixa claro que alguém poderia questionar a respeito da retirada desses animais dali. Então ele orienta. Digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Nós vemos aqui, então, que o coração do menor dos súditos, até o coração dos altos reis, está nas mãos do Senhor. Nós estudamos aqui recentemente, os livros de Esdras e Neemias, e nós vimos em 3 momentos o Senhor tocando e movendo o coração de grandes reis, gentios. O Senhor tocou em seus corações. Mas aqui nós vemos Deus tocando no coração de um anônimo. Alguém que não tinha tantas posses, mas tinha jumentos. Nesse coração aqui o Senhor também tem poder para tocar, meus irmãos, toda a terra do Senhor. Todos os corações estão debaixo do seu domínio e move ele então, segundo ele quer. E nós precisamos ter essa consciência a respeito do poder de Deus. Saber que ele pode tocar em todo e qualquer coração, que ele pode agir em toda e qualquer vida, do maior ao menor. Nós precisamos ter essa compreensão e o texto também nos mostra isso. Nós temos aqui também um exemplo da sua justiça, da sua honestidade. Os discípulos não precisam aqui tomar os jumentos em secreto. Eles vão fazer isso com o consentimento do proprietário. A justiça do Senhor está aqui representada. O Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Ele não está tomando de uma maneira agressiva, ele não está tomando sem se preocupar com o dono. O Senhor precisa deles e os usará, mas logo os enviará de volta. Observe isso aqui, meus irmãos. Quando nós também tomamos algo emprestado, nós precisamos nos guiar no exemplo de Cristo. As coisas devem ser devolvidas. E devem ser devolvidas no tempo devido e em boas condições. Muitas vezes nós damos mau exemplo, mau testemunho em coisas tão pequenas. Tomar algo emprestado de alguém que se voluntaria ali para ajudar você, para me ajudar. No momento em que nós precisamos, em que não temos determinado objeto, determinada coisa, aquela pessoa vem lá e se dispõe a nos ajudar. E às vezes a gente não tem a preocupação de devolver, de entregar.
de manter, de cuidar daquilo que a pessoa nos empresta, da maneira como ela nos entregou. E quantas vezes o nosso testemunho fica prejudicado, amizades ficam aí balançadas, porque uma coisa simples que deveria ser para nós, tomar algo emprestado e devolver no tempo devido e da maneira adequada, é difícil para muitas pessoas. Mas até isso o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Nos ensina a nos portarmos de uma maneira adequada. Quantas pessoas, talvez aqui mesmo, nessa noite, não deixaram, começaram a não emprestar mais algo. Livre. Gente que odeia emprestar livro. Porque as pessoas que tomam um livro emprestado, né, se fizer uma pesquisa, vão constatar, tem um problema de memória mortal. Eles pegam os livros e eles não lembram de entregar. Eles querem ler, eles querem absorver aquele conhecimento, eles querem aproveitar que você comprou o livro, tem, mas o problema da memória afeta quem toma livro emprestado. E muitas vezes nós, enquanto crentes, que precisamos de edificação, precisamos aprender, aquela pessoa nos ajuda, se voluntaria ali emprestando um livro, e a gente não se preocupa em entregar. Esquece, deixa lá. Pior é quando a pessoa nos visita e já está lá o livro fazendo parte do nosso acervo. E é complicado. Mas para você ver como o Senhor Jesus se preocupa, meus irmãos, até com essas pequenas coisas. Olha o cuidado de Jesus. Diga a ele que logo enviarei de volta. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas que se preocupam conosco, que querem nos ajudar em algum momento. Nós precisamos nos preocupar com a impressão que os outros têm de nós. Você trabalha. Aí vamos dizer que amanhã de manhã você vai ter alguma dificuldade, amanhã você não vai conseguir chegar ao trabalho. Geralmente o que a gente tem que fazer? Ligar para o chefe, mandar uma mensagem, dizer, chefe, aconteceu tal imprevisto. Não conseguirei chegar no horário, terei essa dificuldade, alertar das dificuldades que haverão. Mas muitas vezes entre nós mesmos, igreja, no desempenho, por exemplo, do serviço da igreja, às vezes as pessoas não têm essa preocupação, acham que porque é igreja, acham porque é povo de Deus, tudo tem que ser automaticamente compreendido. O próprio Senhor Jesus disse, olha, o Senhor precisa, mas logo estarão de volta. A nossa preocupação com aqueles que se dispõem a nos ajudar, que caminham conosco. Então, meus irmãos, que a gente aprenda isso. Ora, meu irmão, me comprometi com esse trabalho, mas não poderei estar em tal dia. Não poderei fazer dessa maneira. Vamos supor um dia como hoje, né? A prova do Enem. Aí o cara se matricula para fazer a prova do Enem em fevereiro. Aí ele sabe que ele tem a prova. Aí quando chega no dia, ele está saindo de casa, aí ele manda uma mensagem, ó, não vou poder ir porque eu vou para o Enem. Meu irmão, você está sabendo desde fevereiro. E às vezes as pessoas fazem assim. E talvez todo mundo aqui já tenha passado por uma frustração dessa maneira. Jesus nos ensina. Se preocupe com o outro. Se preocupe com quem partilha com você a caminhada. Dentro de casa, na sua família, filhos. Falem com seus pais. Pai, preciso disso. Chegarei mais tarde. Preciso ir tal dia, tal lugar. Converse. Maridos, esposas, conversem um com o outro. Planejem, caminhem juntos. Se preocupem com quem caminha com você. O Senhor Jesus se preocupou com aquela pessoa, dona de um jumento, para que ele ficasse com o seu coração tranquilo. Ele receberia os jumentos de volta. Bom, nós vemos Jesus aqui em seu conhecimento, em seu poder sobre os homens. Nós vemos também aqui a sua justiça e a sua honestidade. Em tudo isso, o Senhor nos ensina. Depois do versículo 4, nós vamos ver o cumprimento da predição, o cumprimento da profecia. Diz o texto, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião,
eis que o seu rei vem a você, humilde montado no jumento, um jumentinho, cria de jumento. Bom, esse texto aqui se refere particularmente ao que foi escrito pelo profeta Zacarias, está lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, você pode ler em casa depois. O que o texto aponta é o Messias enviado de Deus, Jesus Cristo, ele é o rei da igreja. E ele veio então para governar a igreja, reinando então sobre eles. Ele é, segundo diz a própria palavra, o cabeça da igreja. E a igreja, o povo de Deus, havia sido avisado de antemão sobre a vinda do seu rei. Quando então o rei vem, se espera da chegada de um rei que algo magnífico aconteça, que algo grande possa ocorrer, mas acaba que não é nada parecido com isso que nós vemos aqui. Nós vemos que trata-se aqui de humildade e não de majestade. Nós vemos um Jesus com um temperamento manso. Nós vemos aqui que ele não vem com uma ira para se vingar, ele vem com misericórdia para salvar, ele vem com misericórdia para sofrer as injustiças por causa de Sião, por causa do seu povo, por causa da igreja. É assim que Jesus chega. A profecia se cumpre, ele vem humilde. O nosso rei é humilde, toda a humildade a qual Jesus já havia falado aqui nos capítulos atrás. Nós ouvimos aqui várias vezes nos últimos cultos a respeito dessa humildade de Jesus. Toda essa humildade é agora demonstrada. O rei chega, mas ele não chega com pompa. Ele não chega aqui simplesmente querendo ser reverenciado. Ele chega para se entregar. O nosso rei veio se entregar por nós. Então se cumpre aqui a profecia conforme aquilo que havia sido dito. Deus tem domínio sobre todas as coisas. E os cumprimentos de profecia aqui nos mostram exatamente isso. Nos versículos 6 e 7, nós vemos então a obediência dos seus discípulos. Leia aí. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Os discípulos fizeram exatamente como Jesus havia ordenado. As ordens de Jesus, meus irmãos, não devem ser discutidas. As ordens de Jesus devem ser obedecidas. E os que as obedecem jamais serão frustrados. Isso é uma certeza que nós podemos carregar. A obediência, meus irmãos, a Jesus, a obediência à sua palavra, nos traz a certeza, a garantia do cumprimento daquilo que ele falou. Jamais nos frustraremos por ter obedecido a palavra do Senhor Jesus. Jamais. Jamais. Muitas vezes nós tememos. Eu penso aqui, eu numa situação dessa. Eu sou aquele, que desde gurizinho tinha vergonha de ir na quitanda só para perguntar o preço. Se fosse para comprar, já está com o dinheiro na mão, tudo bem, mas só perguntar o preço. Eu sou aquele que até hoje, a esposa está lá na loja e diz, pergunta ali pro moço. Coisa, deixa para lá. Mais alguém aqui assim? Só eu, Passando vergonha. Agora imagina Jesus dizendo, Daniel, vai lá, pega um jumentinho, você vai achar assim, vai lá, traz para cá 2 jumentos logo, a mãe e o filho, na casa de alguém, e dá alerta. Se te perguntarem, ou seja, meu coração ansioso já diria assim, vão me perguntar. E eu já ficaria completamente nervoso. Se te perguntarem, você vai dizer assim e assim. Eu teria medo, de fato. Mas quando Jesus fala, meus irmãos, a obediência nos gera fruto. Jesus falou e exatamente tal qual ele disse, os discípulos fizeram. E exatamente assim aconteceu.
porque a obediência ao Senhor Jesus nos dá a garantia de não frustração. Se Ele está falando, acontecerá segundo aquilo que Ele nos diz. Então eles foram lá, tomaram a jumenta e tomaram o jumentinho. Os discípulos não tinham uma sela para a jumenta. Mais uma vez está aqui apresentada toda a humildade, né? Todo o semblante humilde aqui dessa situação, toda a pobreza, de certa forma, presente nesse momento. Aqueles jumentos não tinham uma sela e os homens não carregavam, certamente, ali uma sela para a jumenta. O que eles fizeram, então? Puseram ali roupas sobre os animais e isso serviu. Embora não tivessem selas, fizeram uma sela improvisada com aquilo que tinham, com as roupas que carregavam. Ô, meus irmãos, como aqui esses discípulos nos ensinam a servir o Senhor com o melhor daquilo que temos. Muitas pessoas se inibem, se privam de servir ao Senhor Jesus, porque ficam pensando assim, mas o outro serve melhor, o outro tem melhor, o outro fala melhor, o outro tem um testemunho melhor, o outro tem mais tempo, o outro é mais reconhecido, o outro isso, o outro aquilo. E acabam com isso se privando de servir o Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, aqui nós somos chamados a servir o Senhor com aquilo que temos, com o melhor daquilo que nós dispomos. Eram as suas roupas. Era o que eles carregavam, para onde iam. Colocaram então ali sobre os animais, e aquilo foi recebido de bom grado por Jesus. Assim nós devemos fazer. Não é de qualquer jeito. É com o melhor que nós podemos entregar. É com o melhor que nós podemos fazer, mas é com aquilo que nós temos. O Senhor nunca exigirá de você aquilo que o outro tem. O Senhor nunca pedirá a você o talento que o outro tem, o dom que o outro recebeu. Ele pedirá a você e receberá de você, se assim você se dispor, aquilo que você tem. Aquilo que Ele derramou a você. É assim. Isso é maravilhoso. Saber que o Senhor recebe de nós aquilo que nós carregamos. E assim nós vamos seguindo. Assim os discípulos fizeram. Bom, é dessa maneira que Jesus vai entrar na cidade. E havia ali uma multidão que o seguia, que o acompanhava. Diz o versículo 9. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Bom, meus irmãos, a comitiva de Jesus não possuía nada muito suntuoso, como eu já disse agora há pouco. O rei de Sião chega a Sião, mas ele não é recebido pelos nobres, ele não é recebido pelas autoridades, ele não é recebido com formalidades. Não é assim. Não é dessa maneira. O rei de Sião chega a Sião e nada há como se espera para o rei. A sua comitiva aqui é formada por pessoas comuns, o povo. Diz o versículo 8, uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Foi assim. É com o que eles tinham, é com o que eles possuíam e com o melhor que eles podiam fazer. Isso mostra então, meus irmãos, que todos podem chegar e seguir a Cristo. Jesus não é aquele que veio para os melhores, não. Jesus veio para os que estão dispostos. Há pessoas que ficam constrangidas, por exemplo, em alguns ambientes de igreja, que parecem ser um tanto elitizados. E, de fato, uma das características da igreja, enquanto comunidades modernas, da forma como nós vemos, é exatamente isso. Parece que as igrejas têm nichos. Então, se você for lá em São Paulo, né, tem
bairro, mini cidade lá, chamada Alphaville. Tem várias igrejas lá. Então, em geral, você vai encontrar ali um povo elitizado. Você vai passar no estacionamento, você vai ver belos carros, as roupas das pessoas, alguns carregando joias. Então, isso realmente nos dá uma impressão complicada. Aí outros vão numa igreja de um bairro de periferia e verão as pessoas simples. É de fato uma marca da igreja, do nosso tempo especial. Mas, meus irmãos, o Senhor não está olhando para a roupa que a gente veste, para o carro com o qual nós fomos para o culto. Não é isso que Ele está vendo. A marca da maquiagem, se fez o cabelo naquela semana, nada disso. Isso não é um convite ao desleixo, mas não pode ser um convite a um receio de caminhar com Jesus por causa disso. Uma amiga conhecida minha de trabalho, outro dia encontrei com ela, e aí ela morou muito tempo em Imperatriz e frequentava uma igreja lá. E estava pretendendo voltar para lá. E aí eu comentei com ela, quando você voltar para lá, você vai para a mesma igreja? Porque lá era uma igreja grande que ela frequentava e aqui ela frequenta uma igreja pequena. E eu falei, quando voltar para lá, você vai frequentar a mesma igreja? Vai congregar na mesma igreja? Aí ela falou assim, não, eu não pretendo voltar para a mesma igreja. A minha igreja lá virou uma igreja de elite. Foi a palavra que ela usou. E é muito triste isso, porque a gente pensa várias coisas, né? Uma pessoa que saiu de lá, que cresceu nessa igreja, que se envolveu com as pessoas, com os pastores, de repente tem essa percepção tão difícil da própria igreja com a qual caminhou tanto tempo. Então, ou tem algo muito errado com a igreja de fato, ou tem algo muito errado na sua percepção. Mas de qualquer dos lados que isso esteja vindo, há um erro aos olhos de Deus. Porque a igreja não deve ser assim. Nós podemos estar aqui hoje, domingo à noite, com as nossas melhores roupas. Nós jamais poderemos tratar qualquer pessoa de uma maneira diferente. No que diz respeito à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos contribuir para que todos cheguem até Ele. Então Jesus acaba nos demonstrando aqui exatamente isso. Não há pompa, e as pessoas que o seguem ali são o povo, e eles usam o que tem, dão ali o que eles podem fazer, talvez o melhor que conseguiram ali arrumar, foram lançando as roupas no meio do caminho, foram tomando ali galhos de árvore para saudar Jesus. E isso é recebido por Cristo. Nos é dito aqui que essa multidão estendia suas vestes. Outros usavam então esses ramos de árvore, que era justamente aquilo que eles costumavam fazer na festa dos tabernáculos. Então nos dá de fato uma impressão que, embora tenham ali alguma dificuldade no quesito finanças, no quesito poder talvez, mas eles estão fazendo para Jesus. E o melhor saiu justamente de suas bocas, não de seus bolsos, que eles diziam, Hosana ao filho de Davi. Uma referência aqui ao Salmo de número 118, depois você pode ler em casa também. Um reconhecimento aqui acerca da messianidade de Jesus. Ele é o Messias enviado, por isso, filho de Davi. Você lembra que, cultos passados, nós falávamos justamente a respeito dos cegos, que falavam filho de Davi. Aqui é o povo também falando Hosana ao filho de Davi. Hosana era uma expressão também de saudação, de cumprimento. Era algo como salve, ou salva-nos. Era um clamor direcionado aqui ao Filho de Deus, ao Messias enviado. Eles conseguem reconhecer isso. Eles estão dando boas-vindas aqui ao seu reino. Eles estão aqui desejando a Ele o melhor. Então estão colocando a Ele aquilo que podem. O melhor deles sai da boca, não sai do bolso. E nós precisamos entender isso. Ainda que nós tenhamos que ofertar, ainda que nós devamos contribuir, isso não, meus irmãos, não barrará aquilo que nós precisamos fazer com os nossos corações. Realmente exaltar o nosso Senhor.
Talvez haja aqui, e isso vai ficar mais claro nos próximos versículos, uma dificuldade de entendimento deles. Talvez eles aqui esperassem realmente o reino terreno. Mas de alguma forma eles não foram repreendidos por Jesus. Porque o Senhor compreendia até a ingenuidade desse povo. E assim o Senhor recebe da nossa parte os nossos louvores. O Senhor recebe da nossa parte a nossa entrega, o nosso coração, porque assim Ele é. Os versículos 10 e 11 vão deixar claro agora como vai ser feita essa recepção, como aconteceu quando Jesus finalmente adentra Jerusalém. Diz o texto que quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. O texto nos diz que toda a cidade ficou agitada. Certamente alguns estão maravilhados com ele, outros talvez estivessem ali zombando justamente dessa humildade que Jesus demonstra. Os cidadãos ali daquela cidade mostram desconhecimento e ficam então perguntando: quem é este? Porque embora Jesus fosse a glória desse povo, Israel ainda demonstra não reconhecer a dificuldade de Israel. Então eles perguntam: quem é este? Mas aqueles que caminhavam com ele ali, que vinham ali seguindo naquela comitiva, talvez alguns que já vinham caminhando com ele de mais longe, outros que iriam se juntando no caminho, esses agora respondem: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Palavras aqui que demonstram também ainda um conhecimento parcial acerca de Cristo. De fato, ele também era um profeta. De fato, também, de alguma forma podemos considerar, ele vem de Nazaré da Galiléia, mas ainda não é tudo que ele é. Assim o Senhor reconhece também que o nosso conhecimento acerca dele pode ir avançando, pode ir progredindo. Nós não podemos desprezar aqueles que ainda estão começando a conhecer a Cristo. Precisamos verdadeiramente procurar ali em seus corações disposição para entrega, para conhecer o Senhor e da nossa parte disposição para ensinar, para apresentar o Senhor Jesus Cristo às pessoas. Assim nós devemos fazer. Não despreze alguém que está ali começando a sua caminhada, não despreze. Bom, tendo o texto então tratado a respeito da entrada triunfal de Jesus, o texto passa agora a falar a respeito dos profanadores do templo. O texto fala agora sobre como Jesus vai purificar o templo do Senhor. A casa de Deus, meus irmãos, naquele momento, havia perdido a sua razão de ser. Por quê? Porque os sacerdotes haviam então transformado aquilo ali em um mercado, onde eles estavam constantemente atrás apenas de lucros. Aqueles que deveriam estar guiando o povo para junto de Cristo, para junto de Deus, estavam ali justamente apenas preocupados com o seu próprio bolso, apenas preocupados com os lucros que eles poderiam tirar a partir do templo. Versículo de número 13, nos diz, palavras de Jesus, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Para Jesus, o templo deveria ser esse lugar de oração para todos. E não um local onde as pessoas eram barradas. Onde as pessoas eram barradas ali por um comércio. Ele chama o templo de minha casa. Ele é o próprio Deus e ele tem zelo por ela. Embora, meus irmãos, os prédios, os templos, que nós chamamos, não sejam em si mesmos locais onde nós podemos dizer Deus só está ali, mas a partir do momento que a igreja se reúne nesse lugar, a partir do momento que a igreja se encontra para proclamar o nome do Senhor, para orar, para se voltar para Deus, esse lugar é lugar da presença de Deus também. Assim na nossa casa, assim em outros lugares onde pudermos nos reunir, assim em cavernas onde muitos irmãos acabam precisando se reunir, porque não podem cultuar a Deus abertamente. Ali é lugar da presença de Deus, e Deus se importa com isso. Mas aquele momento
O templo havia perdido justamente a sua razão de ser. Veja o versículo de número 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam, que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Meus irmãos, talvez seja dentro dos escritos dos evangelhos a expressão de Jesus mais radical, mais enfurecida que nós vemos. Em outros momentos ele precisou chamar a atenção de outras pessoas, até dos próprios discípulos, mas esse momento talvez seja de fato o momento mais radical. Jesus expulsou aqueles que estavam ali comprando e vendendo. Ele derrubou as cadeiras dos que estavam ali vendendo pombas. Por que ele fez isso? O templo havia se transformado em um comércio. Os comerciantes estavam ali vendendo produtos, especialmente para os rituais que estavam havendo ali de culto. E o que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes estavam ali aliados a eles. Era uma espécie de tratado ali entre os comerciantes e os sacerdotes. O que acontecia? As pessoas chegavam lá com os seus elementos de culto, de sacrifício, pombas, por exemplo, e aí iam apresentar ao sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele dizia, não, isso aqui tem defeito, não serve. O que a pessoa era então obrigada a fazer? Especialmente aqueles que vinham de longe, as pessoas tinham que ir na porta do templo e comprar daqueles que estavam ali vendendo. Então eles se associavam com isso, mal intencionados. Os sacerdotes rejeitavam e aqueles vendedores ali então comercializavam especialmente essas questões de culto. Com isso, depois repassavam ali certamente parte dos seus ganhos para os sacerdotes que estavam ali aliados a eles. As pessoas acabavam então sendo forçadas muitas vezes a gastar o pouco dinheiro que tinham. E era isso então que estava acontecendo. Meus irmãos, felizmente nos dias de hoje, infelizmente, nós temos visto ainda muitas igrejas se transformando em verdadeiras empresas, buscando lucro, onde o evangelho passou a ser um produto, onde as pessoas vendem os produtos àqueles que chegam. Olha, você chegou aqui, mas se você comprar a toalhinha, você vai chegar lá e vai passar na sua casa e a bênção vai chegar. Você vai comprar a vassoura e você vai varrer a sua casa e vai tirar todo o mal. Você vai comprar o óleo, você vai comprar isso, você vai comprar aquilo, isso vai abençoar a sua casa e a sua família. Mas não é só desse tipo, não. Olha, você vai comprar o ingresso dessa conferência mais cara. E aqui você vai ser abençoado. É claro, meus irmãos, tem muita gente boa fazendo realmente um serviço de verdade, agradável a Deus, mas tem muita gente se valendo disso. Tem muita gente buscando aí altos lucros. Cria-se todo um sistema onde pessoas acabam se valendo disso, de eventos e de outras coisas, para ganharem. É claro que nós não estamos dizendo com isso que sempre vai ser errado, algo que se tenha que pagar ou comprar, mas a intenção do coração revelará ao Senhor onde nós queremos chegar. E aqui está demonstrado que o Senhor conhece a má intenção do coração desses homens. Não era simplesmente um vendedor ali bem intencionado, olha, se alguém tiver dificuldade, poderá comprar aqui. Não, eles ficavam ali associados com a perversidade dos sacerdotes que estavam prontos a rejeitar aquilo que as pessoas estavam querendo ofertar, para que os vendedores pudessem então ali vender. Por isso, Jesus se revolta dessa maneira. Por isso que Jesus expulsa aqueles homens que estão ali comprando e vendendo. Por isso, Jesus ali derrubou as cadeiras daqueles que vendiam as pombas. Em Marcos acrescenta que Jesus acabou com a passarela no templo, no ir e vir. Por quê? Porque se transformou ali realmente num grande comércio.
As pessoas estavam ali apenas para comprar. Era isso. No Vaticano, os católicos vão e peregrinam para lá, e até quem não é católico, quando visita a Itália, tem que ir ao Vaticano. É passagem obrigatória. Só que quando você entra no prédio, você vê inúmeras pessoas vendendo lá dentro de tudo. Você esquece de fato que aquilo é, ou deveria ser um lugar, pelo menos dentro do aspecto religioso deles, um lugar de se buscar a Deus. Você esquece. Quando as pessoas se reúnem no grande pátio lá para escutar a palavra do Papa, homilia, eu acho que é homilia que chama, né, do Papa, e ele começa a falar, muitas pessoas ficam completamente dispersas, longe, já tiraram a foto para o Instagram, já compraram algumas lembranças para levar para casa, para dizer que visitaram o Vaticano, já compraram o texto para pendurar na sala, então pronto. De que adianta a palavra? E assim, meus irmãos, muitos são pegos pelo Senhor com os corações corrompidos por aquilo que não deve ser a verdade do Evangelho. Então Jesus acabou com aquela passarela no templo. O texto ainda diz que o Senhor derrubou as mesas dos cambistas. E por que Jesus fez isso? Porque muitos que chegavam ali, judeus estrangeiros, e vinham para adorar a Deus, não tinham ali muitas vezes o seu dinheiro aceito. Então eles eram forçados a trocar o seu dinheiro pela moeda local. E o que acontecia muitas vezes, os cambistas acabavam cobrando altas taxas. Você chegou lá com o seu real, vamos supor que a moeda lá é o dólar. E aí você chegou lá, 5 reais equivale a $1. Aí lá no templo dizia assim, não, a sua oferta, o seu dinheiro aqui não é aceito. Vai lá no cambista e troque. Quando chegavam no cambista, o cambista falava, não, aqui cada dólar é 20 reais. Eles aumentavam, cobravam de uma maneira exorbitante. Por isso, então, o Senhor foi ali naquele lugar e derrubou as mesas dos cambistas. Pessoas estavam explorando aquelas pessoas que chegavam ali com o coração humilde entregue. Pessoas exploravam aquilo de uma maneira ruim. E por fim, meus irmãos, muitos dos que estavam ali também acabavam se envolvendo seus corações naquelas questões. E com isso, perdiam aquilo que era a essência de Deus. O que era essencial ali era perdido. E eis aqui para nós uma grande questão. Porque muitas vezes a gente vai se envolvendo nas rotinas da igreja, a gente vai se envolvendo na forma como é feita a igreja, não apenas na nossa igreja local, mas de uma maneira mais ampla. Muitas vezes a gente vai se envolvendo nisso, e a gente perde aquilo que é a essência. Muitos jovens e adolescentes, por exemplo, começam a considerar que envolvimento com Deus, envolvimento com o Senhor, é estar nos melhores shows dos artistas gospel mais badalados. Se perder o show, se perder aquele momento, são complicados. E aí acaba virando, muitas vezes, igual àquilo que o mundo já faz. O mundo está lá desesperado para quando vem aquele artista mais conhecido. E muitas vezes a igreja está desesperada quando vem aquele artista mais conhecido. Aí tem que pagar o ingresso do show mais caro, tem que se dispor aquilo ali, porque parece que aquilo é evangelho, quando não é. A igreja não pode esquecer daquilo que é a essência. Nós, enquanto igreja, não podemos esquecer aquilo que é genuinamente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aquilo que nós falávamos aqui hoje de manhã, quem estava aqui. Muitas vezes a gente vai se envolvendo e a gente começa a se acostumar. A gente se acostuma com a cadeira, com o ar-condicionado, somzinho tudo bem feitinho, as pessoas que cuidam de nós, o zelo que as pessoas têm. E aí a gente começa a achar que igreja é só isso.
e perde a essência. A gente deixa de buscar, deixa de orar, deixa de levar o evangelho às pessoas, porque a gente acabou se acostumando a ser servido. E a gente topa até pagar isso. Pagamos por isso. Porque vai ter gente que vai entender que agora o seu dízimo, a sua oferta, é o pagamento pelos benefícios que tem. E é uma linha muito tênue, meus irmãos. É uma linha muito tênue. E parece que quanto maior e mais bem estruturada é a igreja, isso fica muito mais próximo. Há muitas pessoas que quando pensam em congregar em algum lugar, vão pensar, então eu vou para a igreja mais estruturada, eu vou para a igreja maior, eu vou para a igreja onde eu posso ali ter um cuidado melhor das pessoas. Mas e o que parte de nós? Jesus precisou derrubar aquelas bancas. Porque Jesus ainda está derrubando tudo aquilo que não é essencial no meio da igreja. Jesus ainda está derrubando tudo aquilo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Ele. E vai derrubar. E que seja assim, meus irmãos. Que o Senhor tire tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha. Que o Senhor faça. Se a igreja está no ar-condicionado e fica acomodado, que o Senhor tire. Se a igreja bota uma cadeira um pouquinho melhor, e isso acomoda a igreja e deixa a gente travado na cadeira, que o Senhor tire. Que o Senhor tire tudo aquilo que nos atrapalha de viver a essência do Evangelho. Que seja sempre assim conosco. Relacionamentos, trabalhos. Peça sempre a Deus, Senhor, tira de mim tudo o que me atrapalha no meu relacionamento contigo. Nós temos sempre que pedir isso. Por fim, meus irmãos, Jesus afirmou que eles haviam transformado ali em covil de ladrões. Covil de ladrões era um local para onde os bandidos corriam quando queriam se esconder. Ou seja, em vez de buscarem o templo para romper com o pecado, as pessoas queriam estar ali para fugir das consequências do pecado, por meio das suas ofertas. Muitas pessoas estão procurando a igreja não para romper com o pecado, mas para tentarem ser afagados ali, em lugares que não os repreendem pelos seus pecados. Olha, vem, fica aqui. Nós vamos cuidar de você, nós vamos amar você. Você não precisa mudar, não. E fica ali, aquela passada de pano, passa a mão na cabeça e nunca se fala de pecado, nunca se repreende a pessoa nunca é chamada a mudar. Covil de ladrões. As pessoas estavam indo para lá para se esconder, não para abandonar o pecado. A igreja não pode ser um covil de ladrões. Não pode. A igreja ainda deve ser o lugar onde o pecador é repreendido pelos seus pecados, que encontra o Cristo que perdoa os pecados, mas que precisa se arrepender dos seus pecados. Assim, meus irmãos, precisa ser a igreja. O texto encerra dizendo que os cegos, os mancos, aproximaram-se de Jesus e ele os curou. Mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, viram Jesus fazendo aquelas coisas maravilhosas. Que coisas maravilhosas? Fazendo aquilo que era o seu papel. Era isso. Jesus começou a fazer aquilo para o qual o templo deveria estar proposto. Receber as pessoas, pessoas sendo curadas, pessoas recebendo a misericórdia, pessoas sendo transformadas. Era isso que deveria acontecer ali, que não estava acontecendo. E aquilo então revoltou aqueles homens. E mais, as crianças estavam lá gritando, tal qual gritaram ali no caminho de Jesus, Hosana ao Filho de Deus. Esses homens ficaram indignados, porque eles entendiam que essas palavras não deveriam ser dadas a Jesus. Eles não reconheciam Jesus como Messias enviado. Então repreenderam e perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus então respondeu, sim, eu estou ouvindo. Vocês nunca leram que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Ou seja, vocês não entenderam que é da boca deles também que vem louvor a mim? Meu nome será engrandecido e glorificado por meio da boca deles. São esses pequeninos, crianças, igreja, todos aqueles que creem em mim, que louvarão meu nome. São esses.
Essa é a verdadeira igreja, meus irmãos. É essa igreja que espanta aqueles que querem o comércio. É essa igreja que espanta aqueles que querem o pecado. É essa igreja que vai ser desprezada pelos homens, mas jamais será desprezada por Jesus. Jamais. Onde há verdade, onde há humildade, onde há disposição para o louvor, onde há arrependimento, onde há transformação, é essa igreja a qual o Senhor ama. É a essa igreja que o Senhor pertence. Tendo então dito isso, o texto nos diz que o Senhor os deixou, foi para Betânia, que era uma cidade mais próxima, e passou ali a noite. Meus irmãos, que a nossa consciência a respeito da igreja possa vir a respeito daquilo que Cristo nos ensina. Nós servimos ao Rei humilde. Nós servimos ao Rei que nos dá exemplo, que nos ensina, que nos mostra o caminho, que olha para nós, para as nossas dificuldades, as nossas lutas, que conhece cada um de nós, pequeninos que sejamos. Cada um de nós ele conhece. E a Ele, meus irmãos, que nós então devemos dar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todo o nosso ser, toda a nossa vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Antes de encerrarmos, eu queria orar